Olá, queridos! Juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. Estamos dando início à lição número 4 desse trimestre. Vai falar sobre o dilúvio. Vamos mergulhar ali no capítulo 6, estudar alguns versos em outros capítulos. Mas eu quero, antes de dar início com você, começar falando com Deus. Falemos com o Senhor. Senhor, ilumine a nossa mente em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Mateus 24, versículo 37 é o verso para memorizar. E é interessante que este verso, palavras do Senhor Jesus, nos remete lá aos dias de Noé, mas também aponta para o futuro, diante da segunda vinda do nosso Senhor. O fato é que está escrito assim, Mateus 24, verso 37, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O cenário apresentado é um cenário caótico no que diz respeito à condição moral e espiritual do ser humano. Diante da segunda vinda do Senhor, o pecado, a maldade, a rebelião terá atingido o seu ápice nessa terra. Exatamente. De tal forma que não haveria condições de ir avante. Era necessário a intervenção divina, como ocorrerá, diante da volta do Senhor Jesus. Ao olhar para o passado, nos dias de Noé, vemos o mesmo cenário. Naqueles dias, a maldade tinha chegado em tal condições que não dava mais para avançar. Deus precisava intervir. É dito ali no capítulo 6, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Forte isso, não é verdade? Interessante que a palavra para mal aí é ra, está em contraste com tov, que aparece ali no capítulo 1, onde a cada etapa da criação Deus avaliava, e o texto bíblico diz que Deus viu que era bom, viu que era bom, viu que era muito bom. Aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus viu que era mal, exatamente. E sabe, queridos, quando nós paramos para analisar o contexto, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra. Deus se arrependeu. Interessante que a palavra aí no original, o termo é nakiran, para arrepender-se, entristecer-se. E essa palavra, ela ecoa, de um outro termo, noaki, que é o termo usado para o nome Noé. E no versículo 5, no capítulo 5, verso 29, mostra que o significado deste nome é consolar, consolo, exatamente. Interessante isso, porque Noé traria consolo ao mundo. Quando nós paramos para analisar a resposta de Deus à maldade, ao mal, nós vemos ali a justiça, Exatamente. Duas funções: justiça, trazendo destruição, e também misericórdia, trazendo salvação. Analisando, por exemplo, essa aplicação na linhagem que a Bíblia apresenta, nós temos a linhagem de Caim, não é verdade? E também encontramos Abel como justo e, na sequência, Sete, dando origem a uma outra linhagem. Nós vemos essa linhagem descrita em Gênesis capítulo 6, versículo 2, onde apresenta os filhos de Deus. Exatamente. Aqui nós vemos um contexto e depois as filhas dos homens, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Aqui está claramente uma divisão entre aqueles que servem a Deus, que é a linhagem de Sete, os filhos de Deus, e aqueles que se rebelaram contra Deus, que é a linhagem de Caim, as filhas dos homens, uma representação dessas duas linhagens. E nós encontramos isso também lá dentro, numa aplicação ao dilúvio, dentro do contexto do dilúvio. Nós vemos o contexto mostrando que Deus, ele viu Noé achou graça diante de Deus, e dentre todos,
né, que havia no mundo, Deus escolheu Noé. É um contraste entre Noé e o restante da humanidade. Ou seja, há uma aplicação do juízo, da destruição para um grupo e há uma aplicação da misericórdia e salvação para um outro restante, para uma outra parte da humanidade. Sempre haverá essa aplicação, estas duas funções. Essa será a maneira como Deus irá lidar sempre com o mal, dando a punição, o castigo àqueles que merecem, mas também oferecendo a misericórdia, a salvação àqueles que desejarem, se arrependerem e o buscarem. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.